Oi, oi, Butterflies! Estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu tenho o prazer de estar com o Adriano. Ele veio morar numa cidade bem pequenininha que eu nem sabia que existia, gente. Eu tive que olhar no mapa, ele me soletrou aqui como é a cidade, eu não consegui achar, escrevi errado. E eu fiquei muito curiosa para saber como é que é a vida lá, o porquê deles imigrarem na cidade tão pequena, né? Que a gente escuta tanto sobre Queenstown, sobre Christchurch, sobre Wellington, sobre Auckland, até Hamilton, Dunedin, mas a gente não escuta muito das cidades bem pequenininhas do interior da Nova Zelândia. Então, obrigada, Adriano, por aceitar esse Imagina. convite. Explica um pouquinho para a família Butterfly como é que foi para vocês virem para cá, você e a Bia, e o processo, enfim, e também fala um pouquinho de você, de onde você é no Brasil, por que vocês decidiram vir para cá e por que foram parar numa cidade tão pequena. Oi, Butterflies! Meu nome é Adriano. Eu morei a vida toda no Brasil, no sudeste do Brasil, numa cidade em Minas Gerais, no sul de Minas, que se chama Poços de Caldas. Para quem mora no estado de São Paulo, porque é uma cidade muito próxima de São Paulo, então é uma cidade turística, Poços de Caldas, então o maior turismo para Poços vem de São Paulo. É uma cidadezinha linda, eu sinto muita saudade. Mas eu morei a vida toda nessa cidade. E eu sempre tive vontade de imigrar, de mudar do Brasil, de ter a experiência de morar em outro país. Por um bom tempo, na minha cabeça, o meu objetivo foi o Canadá. Eu não tinha colocado Estados Unidos, por exemplo, como primeira opção, ou Inglaterra, mas eu queria um país onde eu falasse o inglês, porque eu tinha muita vontade de aprender a falar inglês. E eu sabia que o visto para os Estados Unidos e para a Inglaterra era um visto difícil e trabalhoso de se conseguir. Então eu sempre olhava a Irlanda, Canadá, porque eu tinha essa visão de que talvez o processo do visto fosse mais fácil. Esse era meio que um medo que eu tinha, assim, que era a parte que eu julgava ser a mais difícil, que é conseguir o visto. Por isso que eu já assistia os seus vídeos quando eu ainda estava nesse processo de escolher país e tal, porque chegou um momento que a Nova Zelândia virou a primeira opção, assim. E foi muito interessante, porque desde que eu era adolescente, eu sempre gostei muito de Senhor dos Anéis. E eu sabia que o Senhor dos Anéis tinha sido filmado na Nova Zelândia. E eu tinha esse sonho de conhecer a Nova Zelândia, de visitar, de ver os lugares onde foi filmado o Senhor dos Anéis e tal. Só que é interessante, e por isso que eu costumo dizer que a minha vinda para cá teve uma sucessão de milagres, assim, bênçãos que aconteceram. Porque eu fiquei um bom tempo pesquisando países para imigrar, mas eu nunca tinha colocado a Nova Zelândia na lista, porque eu não tinha me dado conta de que a Nova Zelândia falava inglês. Eu sabia um monte de coisas sobre a paisagem, os lugares, o bungee jump que veio daqui. Eu sabia um monte de coisa, mas eu nunca tinha me ligado que falava inglês. E aí, um dia eu estava numa consulta em uma oftalmologista e eu estava falando para ela que eu ia migrar e estava pesquisando para ir para o Canadá. E ela falou assim: minha filha acabou de voltar da Nova Zelândia, ela foi para lá para estudar inglês. E eu falei: caramba, na Nova Zelândia eles falam inglês e eu sempre quis conhecer lá. E aí, quando eu fui na agência para ver o custo da viagem para a Nova Zelândia, era mais barato do que se fosse para o Canadá. O dólar era mais barato, tudo era mais barato que o Canadá. E aí, na mesma hora, a Nova Zelândia virou a primeira opção para mim. Assim. A minha vinda para a Nova Zelândia, a princípio, foi apenas para fazer um intercâmbio. Porque eu estava estudando inglês no Brasil e eu queria fazer um intercâmbio em um país de língua inglesa para aperfeiçoar o inglês. E quando eu percebi que a Nova Zelândia era a língua nativa ou inglês, eu fui na agência, vi que o preço era mais em conta do que o Canadá, e aí eu decidi migrar para a Nova Zelândia, mas a princípio apenas para fazer um intercâmbio estudantil de 4 semanas. E aí, quando eu fiz esse intercâmbio, eu trabalhava numa empresa no Brasil já há 10 anos, e essa empresa tem uma sede aqui na Nova Zelândia. E aí, o que eu fiz? Eu mandei um e-mail para o gerente da área de supply chain, que é a mesma área que eu trabalhava no Brasil, e falei para ele: olha, eu estou indo fazer um intercâmbio na Nova Zelândia, eu vou ficar aí 4 semanas e eu queria muito conhecer a planta de vocês aí. E aí eu mandei esse e-mail em setembro de 2018. E ele nunca me respondeu o e-mail.
E foi passando o tempo, foi passando, e eu falei, ele nem viu, né? E aí chegou maio, eu estava no Brasil, né? Eu viria para Nova Zelândia em junho. Em maio, ele respondeu o meu e-mail. Você tá vindo mês que vem e tal? Você pode vir aqui assim, vem conhecer a planta e tal. E aí eu fiquei bastante feliz. Falei, então tá bom, eu tô indo no mês que vem. O número do meu telefone é esse, eu costumo usar o WhatsApp. Depois você me passa o teu número de telefone para eu te contatar quando eu estiver aí. E passou o tempo todo e ele nunca me respondeu. E eu vim pro intercâmbio sem ter resposta dele. Qual cidade que você estudava? Em Auckland. Ah, tá. E é outra coisa também, porque quando eu fui na agência, as duas opções que eles me deram eram Auckland e Queenstown. Uhum. E eu só escolhi Auckland porque era mais barato. E essa planta dessa empresa fica em Auckland. Ou seja, se eu tivesse escolhido Queenstown, eu não teria ido lá visitar ele. E aí quando eu cheguei lá, ele me recebeu super bem. Era uma visita mesmo, eu só queria conhecer a planta deles. E aí ele foi me apresentando a planta, e o meu inglês horrível, horrível, muito ruim. E ele é inglês, né? Então ele falava um inglês perfeito, assim, veio da Inglaterra para Nova Zelândia. E eu logo de começo falei, olha, eu estou aprendendo ainda, estou estudando, vim aqui para estudar. Pode ser que você vai falar alguma coisa que eu não vou entender, ou eu vou querer falar alguma coisa para você, mas não vou conseguir me expressar direito. E ele falou, não, fica tranquilo, né? Aqui é só uma visita, sem compromisso, vamos passear, vamos conhecer a planta. E aí, no meio da conversa, eu acabei falando para ele que eu estava encantado com a Nova Zelândia, que eu tinha o sonho de morar fora do Brasil, que eu gostaria muito de um dia poder morar aqui. E comecei a me abrir com ele numa conversa tranquila, assim. E aí ele falou assim, mas você está falando que pensa em um dia vir morar aqui, mas por que um dia? Por que não agora? E aí eu lembro que eu falei assim, eu acho que o que seria melhor para mim, assim, o jeito mais fácil era se eu conseguisse uma proposta de trabalho aqui. Porque aí eu entraria com visto de trabalho já com um emprego garantido na Nova Zelândia. E aí ele tinha uma vaga aberta para o time dele, Supply Chain, aqui na cidade de Balclub. E ele me falou dessa vaga. Ele falou, olha, eu tenho uma vaga sim, eu não posso te prometer nada, mas a gente está com uma vaga aberta, está num processo seletivo de contratação. Eu posso te colocar nesse processo, se você quiser. Ele falou, olha, então como é a tua última semana aqui, já volta aqui na quinta-feira para a gente ter uma conversa formal sobre essa possibilidade de você pegar essa vaga ou não. E aí eu voltei lá de novo na quinta-feira, aí eu conversei com ele, com a chefe dele, depois eu conversei mais com a menina do RH, com um outro cara que era gerente de produção, conversando com um monte de gente com um inglês muito limitado. Muito limitado. A última semana na Nova Zelândia, tinha que voltar para o Brasil, mas assim, sem resposta nenhuma, né? E eu voltei para o Brasil, e logo que eu cheguei lá, eu fui falar com o meu chefe, lá no Brasil, contar para ele o que tinha acontecido. Ele já sabia também que eu tinha esse sonho de morar fora do Brasil e tal. E eu contei para ele tudo que tinha acontecido. Falei, então pode ser que eles agora vão entrar em contato com a gente aqui. E aí veio a proposta de trabalho para Nova Zelândia. Eu aceitei de cara, nem pensei na época. Eu lembro que eu conversava com um amigo meu, eu falava assim, se eles me chamarem para lavar o carro deles no estacionamento lá na Nova Zelândia, eu vou, entendeu? Não tem essa de pensar. É a proposta melhor que poderia ter acontecido. Ah, nossa, foi muita sorte mesmo da empresa que tu trabalhava também ter aqui. Você não veio com visto de estudante, você veio com visto de turista para estudar um mês, né? Exatamente, Tá. exatamente. Só para deixar claro aí para a galera, e daí é um visto que tu não pode trabalhar também, né? Um visto que tu fica aqui só estudando. Isso. Eu acho que o visto de estudante para trabalhar você tem que vir por pelo menos 6 meses, né? 14 semanas. É. É bastante. E como é que foi daí para a Bia poder vir? Ela aplicou de partner daí teu? Exato. Então, o que aconteceu? Eu falei para a empresa que eu tinha uma parceira, que a gente morava junto no Brasil, e que ela viria também. E quando eles estavam fazendo a aplicação para o meu visto, eles me perguntaram se já ia aplicar o visto dela. Só que ela ainda estava terminando a faculdade no Brasil. E faltava 2 períodos para ela terminar no Brasil, um ano. E a gente não queria que ela largasse a faculdade no Brasil para vir para cá. Então, o que a gente fez? Ela parou de trabalhar no Brasil para que ela fizesse 2 períodos da faculdade em 6 meses. Então, ela ia na faculdade de manhã, à tarde e à noite para conseguir dar conta de fazer todas as matérias e formar até o final do ano.
Foi isso que ela fez. E aí o que eu fiz? Eu contratei uma personal advisor, aí não, a empresa não me ajudou dessa vez. E eu comecei a correr atrás desse monte de documento que eles pediam. E eu estava aqui, ela estava lá, então às vezes o personal advisor me pedia coisas que eu não tinha aqui, então ela tinha que correr atrás disso lá no Brasil para a gente conseguir mandar tudo para ela entrar com a aplicação de visto de partner. E ela não achou ruim, assim, ter que morar numa cidade tão pequena de 4.000 habitantes? Então, no Brasil, a cidade que a gente morava é pequena É, mas para os parâmetros do Brasil. Então a gente não tinha muito essa percepção. Mas quando ela chegou aqui e ela viu que a cidade não tem muita coisa, não tem shopping center, não tem ônibus, não tem metrô, e isso para ela afetou um pouco, sim. Ela sente falta, sabe, de ter lugares para passear, de outras, porque a natureza da Nova Zelândia é linda, né? Então aqui a gente tem um monte de lugar para passear quando se trata de natureza. Mas para quem gosta de coisas mais da cidade, vamos dizer assim, a pessoa sente falta. Eu não sinto, eu pessoalmente, porque eu gosto muito mais de natureza. Mas ela sente falta, sim, de ter um shopping para passear, cinema. Então, quando a gente quer fazer esse tipo de programa, a gente tem que ir até Danilo. Ah, sim. E Dunedin, para mim, eu conheci agora em julho, né, pela primeira vez, e eu já achei pequena a cidade, assim, é uma cidade bem de universitários, né, tem muita gente nova fazendo universidade lá, mas é uma cidade pequena se a gente compara com Auckland, que também é pequena Exato. nos parâmetros brasileiros, mas para o parâmetro Brasil, Nova Zelândia é uma cidade enorme, assim, né, Auckland. E Quando eu falo para que Auckland é como se fosse outro país. Se é, você está aqui na Ilha Sul e você visita Auckland, não, é outra coisa, é outra Nova Zelândia. É muito diferente, né? porque é muita mistura de pessoas, é um entre e sai, depois antes do Covid, óbvio, né? Era um entre e sai de imigrantes, é gente do mundo todo, é cruzeiro chegando com pessoas da Ásia, com pessoas da Muitos Europa, estudantes. muitos estudantes, muito backpackers, então realmente a Auckland é uma cidade que é como São Paulo, eu digo assim, no Brasil, Sim, né? sim. É uma É cidade muito que parecido. atrai muitas pessoas de fora dos estados também, e muitas empresas, muita empresa de tecnologia também tem aqui. Mas eu queria saber como é que está sendo o custo de vida aí para você. Tu comentou que não é tão barato como tu imaginava que ia ser, e como é que é mais ou menos para alugar uma casa? É muito mais É, caro? para o padrão que eu morava no Brasil, era muito mais caro. Eu sei que quem mora em cidade grande no Brasil, como em São Paulo, o custo é alto e essas pessoas já estão meio que acostumadas. Mas na cidade que eu morava no Brasil, Poços de Caldas, um aluguel, por exemplo, de um apartamento, de uma casa, é em torno de R$ 700, R$ 800 por mês. Né? O supermercado não é tão caro, a energia elétrica não é tão caro. Uma casa de 4 pessoas em Poços de Caldas, você vai pagar 100, R$ 150 por mês na conta de energia. E a água, R$ 20, R$ 40. Aí aqui, quando eu cheguei, eles me disseram que aqui na cidade que eu moro, a gente não paga conta de água. Tá? Eu imagino que em Oakland sim, né? É, sim. É. Aqui a gente não paga conta de água. Isso foi uma coisa boa. Mas em compensação, o aluguel, primeira coisa. Aqui eles pedem um pagamento antecipado, que eles chamam de bond, né? Que é um mês de aluguel antecipado. E outro detalhe é que aqui eles cobram o aluguel por semana e não por mês, como a gente está acostumado no Brasil. Então, quando eu via os preços, no começo, bem no comecinho, por exemplo, US$ 350, US$ 400, US$ 500, eu achava que era por mês. Mas, na verdade, era por semana. Então, mesmo numa cidade pequenininha de 4 mil habitantes, o preço médio do aluguel aqui gira em torno de US$ 400 por semana. Hum, E para a cidade que eu morava, no Brasil, por parâmetro de custo de vida que eu estava acostumado, isso para mim é muito alto. Pagar US$ 400 de aluguel por semana. E a conta de luz aqui também, até porque na Ilha Sul é muito mais frio, então você tem que ligar o aquecedor para manter a casa quente. A conta de luz fica em torno de US$ 500 por mês. nossa, que caro. Então, aí você tem US$ 400 por semana de aluguel, US$ 500 por mês de luz, e o supermercado eu também achei muito caro.
Então, quando o pessoal me pergunta de custo de vida, eu costumo dizer que os três custos mais caros que a gente tem aqui é aluguel, conta de energia elétrica e o supermercado. Porque a gente vai no supermercado e é um valor que eu julgo muito alto. Eu também acho, assim, principalmente verduras e frutas aqui Nossa, na Nova Zelândia não é uma coisa muito... É muito mais barato comer porcaria, né? Sorvete, essas coisas. Mas se tu quer ter uma excelente, alimentação boa, é muito mais... excelente exemplo que É. você deu. Porque eu falo isso aqui, por exemplo, eu ia na feira no Brasil, eu comprava um pé de alface, era 50 centavos. Aqui, um pé de alface é $5. Nossa, é bem caro mesmo. Mas qual é o mercado que tem aí na sua cidade? Em Balcluta, o único que tem é o New World, que a Tá. gente sabe que é caro. Eles estão construindo, nesse momento, é em processo de construção, um countdown Uhum. aqui em Balcluta, mas em Danida não tem mais. Em Danida tem o countdown, tem o New World, tem, tem Tem... um outro, Pack and Save, exato. Esse tem em Danida também. Né? Mas Ah. em Balcluta é só o New World. Mas eu acho que o transporte também faz com que fique mais caro, porque aqui em Auckland, por exemplo, um pé de alface a gente consegue comprar por $2 por aí. Ah, E aí é é, 5, deve ser por causa do sim. meio de transportar a comida para a tua cidade. É verdade. E quando eu cheguei aqui, as coisas que eu comecei a olhar para comprar era coisa de necessidade. Por exemplo, eu tive que procurar um carro Hum. logo no começo para comprar aqui. E o carro eu achei barato. É muito mais barato do que no Brasil um carro aqui. É. Depois eu tive que comprar coisas para casa, móveis, televisão. E essas coisas eu via e eu achava barato. E aí depois, quando eu comecei a ter que arcar com as despesas de supermercado, aluguel e conta de energia, eu assustei, porque eu não esperava que fosse ser tão caro assim. Então tem esse balanço, né, entre coisas que aqui é mais barato e não. Ainda mais eu acho que a energia aí é muito caro porque é muito fria, como você falou, mais meses do ano. E as casas aí têm uma boa insulação, que fala em português? Insulation. Frio ou não? Não, o isolamento, né? Isolamento, isso Não, que eu falar em português. a maioria não tem. A maioria não tem. Porque a casa tem uma casa boa, né? Ela tem que ter o isolamento, ela tem que ter o vidro duplo, né, nas janelas. A casa que eu moro tem, mas a maioria não tem. E vocês Porque moram sozinhos? é eu, a Bi e a gente tem uma filha de 14, de 15 anos já. Ah, vocês É, conseguiram trazer a filha junto. trouxemos juntos. Quando eu apliquei o visto de partner, a Júlia, que é a nossa menina, ela veio com visto de estudante, atrelado à Bia. E tem alguma chance de conseguir aplicar logo a residência ou não? Então, o visto de residência ele pode ser aplicado após 2 anos. Uhum. Então, eu vim com visto de trabalho e aí eu peguei um visto de 30 meses, que são 2 anos e meio. Mas quando fizer 2 anos que eu estou aqui, aí eu posso entrar com um pedido de visto de residência. Outra coisa que eu queria saber é como é uma cidade que eu também não conhecia e é assim praticamente no fim do mundo da Nova Zelândia, né? Digamos bem lá no sul, no meio assim do nada, só 4.000 habitantes. O que vocês mais gostam de morar na cidade? Assim, o que faz vocês não sentirem tristes ou não sentirem falta da vida do Brasil morando aí? Tá? A primeira coisa que me encantou e encantou elas também é a paisagem, é a natureza, Ah, porque é deslumbrante. Tem lugares que a gente vai e que a gente vê, a gente está lá, a gente está vendo, a gente está sentindo, mas a gente não consegue nem explicar o que a gente está sentindo de tão lindo que é, tão maravilhoso. A gente tira foto, a gente faz vídeo, mas não transmite a sensação nossa, do eu vou que ter é que você. visitar essa cidade. Eu vou ter que botar aqui já no meu. É, você já ouviu falar de Nugget Point? Sim. É bem pertinho que é. De carro é 15 minutos de carro daqui. Nossa, é bem bonito mesmo ali, umas praias, um negócio assim. Tem uma praia em Danida que chama Tunnel Beach. Você chegou aí lá? Acho que sim. Nossa, é muito lindo. Tunnel Beach em Danida. Aí aqui no sul você tem Nugget Point. Tem outra praia que chama Cathedral Caves. Tem Invercargill, que é uma cidade muito bonita.
Então, a primeira coisa que encanta a gente é você ir nesses lugares, visitar trilhas, cachoeiras, praias, que são paisagens deslumbrantes. Praticamente não existe poluição, você não acha lixo nas praias. Todo lugar tem a plaquinha com o nome do lugar, padrão, a mesma plaquinha, o mesmo layout, o mesmo desenho. Ele indica as trilhas, quantos quilômetros tem de tal lugar. É muito bem preservado, muito bem cuidado. Isso é por causa do Department of Conservation, né? O Departamento de Conservação, ele cuida do país inteiro, dos parques nacionais, regionais. Aí eles têm o próprio branding dele, que daí vai todas as trilhas pelo país. Agora eu fiquei curiosa também para saber como é que foi a adaptação da tua filha, da Júlia, aí na escola. Então, ela surpreendeu a gente. Assim. É claro que ela chegou aqui com medo, ela nunca tinha estudado inglês. Aí, quando a gente começou com o processo de vir para cá, a gente colocou ela numa escola de inglês no Brasil, mas eu acho que deu tempo dela estudar uns 3 meses só. E ela veio para cá com um inglês muito, muito, muito basiquinho, assim, e já tendo que ir para a escola. E ela entrou no ensino médio, primeiro ano do ensino médio aqui, né, que eles chamam de high school. E aí ela entrou, só que ela é muito inteligente, muito estudiosa, e aí é menina, começou a fazer amizade, começou a conversar. Então, hoje em dia, já vai fazer 2 anos que elas estão aqui no final do ano, a Júlia fala inglês melhor que a gente. Porque ela passa o dia todo na escola, ela estuda inglês, conversa com os colegas em inglês, ela não tem nenhum amigo brasileiro, então ela só conversa em inglês. Então, no começo, ela ficou assustada, a gente ficou um pouco preocupado com ela, com a adaptação, mas ela se saiu super bem, assim. É incrível a evolução que ela teve nesses 2 anos. Ah, que bom. E como é que tá assim agora com a Covid, que vocês estão aí, como é que vocês vieram bem assim, deram sorte de entrar no país assim antes das fronteiras fechar em março do ano passado. Como é que tá sendo para vocês saber que o país está fechado há tanto tempo e vocês não têm assim, talvez uma noção de quando vão poder visitar os pais e a família no Brasil? Eu até costumo dizer que elas vieram no último voo, né? Porque se a gente espera, por exemplo, a Bi terminar a faculdade no tempo que era antes de um ano, ela estaria no Brasil até hoje. É. Né? Então, tudo aconteceu muito perfeito para que elas viessem para cá em dezembro, porque no ano seguinte já as fronteiras iriam fechar. Então, assim, no começo a gente ficou assustado, como o mundo inteiro ficou, mas aqui na Nova Zelândia eles agiram muito rápido, né? Então o pessoal respeita o isolamento, né? O pessoal fica em casa. Você vai no supermercado, o supermercado está fechado, tem fila, tem que manter 1 metro de distância, tem um número máximo de pessoas que podem entrar no supermercado. Então é muito bem controlado. Você vai nas ruas, não tem ninguém. E como eu acompanho o Covid no Brasil, porque a minha família, meus pais, meu irmão estão todos no Brasil, e eu vejo como as coisas estão acontecendo lá, aqui para a gente aconteceu de uma forma muito mais controlada. Então, rapidamente, você já começa a ter resultados e começa a poder sair novamente de casa. Né? Então, a empresa que eu trabalho usou muito home office, a maioria das pessoas trabalhavam de casa, inclusive eu. Né? Então, a gente ficou assustado, a gente fica mais preocupado com a nossa família que está no Brasil, mas aqui, a nossa vida, a gente conseguiu se adaptar muito bem, sabe? A gente não chegou a ficar com medo disso aqui. Não afetou negativamente a nossa vida aqui, de uma forma muito pesada, assim. É, porque a Ilha Sul não teve tantos lockdowns como teve outras cidades, como Auckland, teve vários lockdowns pequenininhos e tal. É, não afetou tanto. Mas, Adriana, então, para encerrar o vídeo, tem alguma dica, alguma coisa que você gostaria de saber antes de vir para cá? Eu gosto de perguntar isso, porque cada um tem a sua própria opinião. Então, alguma coisa que você acha que gostaria de ter feito melhor antes de vir para cá, ou gostaria de saber antes de vir para cá? Para quem quer vir para a Nova Zelândia, eu diria para pesquisar muito bem o custo de vida aqui. Então, para a cidade que você for morar, quanto é o preço médio de aluguel, de supermercado, dessas contas básicas de água, luz. Venha preparado para isso, sabendo quanto aproximadamente você vai gastar com isso, porque isso é uma coisa que me pegou de surpresa aqui, e por uma falha totalmente minha de não ter pesquisado isso antes. E tem coisas que você só acaba aprendendo vivendo no dia a dia.
Então, por exemplo, a cidade que eu morava no Brasil é considerada uma cidade fria. Então, eu achava que eu estava tudo bem com relação ao frio, que não tinha problema para mim em relação ao frio, que eu iria me adaptar bem. Mas quando a gente começou a morar aqui em Baltimore, que a gente viu o que é frio de verdade. Então, é muito diferente você viver numa cidade com temperaturas abaixo de zero, -5, -10, -15. Então, a roupa que você usa é diferente, a casa que você mora tem que ser diferente, os seus passeios serão diferentes. Por exemplo, você fala de praia no Brasil. O que você está acostumado com praia no Brasil? É um lugar cheio de gente, quente, que você vai nadar no mar, numa cachoeira. Aqui você vai numa praia, é lindo, é deslumbrante. Não tem uma pessoa na praia. O mar é congelante. Você não consegue nadar no mar de Nova Zelândia. Então, essa questão do frio é algo que você precisa ter em mente e estar preparado, ciente de que o teu estilo de vida vai ser diferente por causa do frio. Ele realmente vai afetar a sua vida. E era uma coisa que eu não tinha nem noção antes de vir para cá. Ainda mais na Ilha Sul, né? Ainda mais uma cidade do sul da Ilha Sul. E realmente é frio. Quando eu fui para Danida, eu pensava, eu tô aqui em Queens, eu tô em Mount Cook, já é frio. Mas aí quando eu fui para Danida, é um frio doído, eu chamo. É um frio Muito, que muito. parece que tu não usar aquelas botinhas de neve, usar um tênis Pronto. normal, se usar um tênis normal, parece que a umidade toda entra pelo pé, assim. Eu tava sempre com bota de neve, trouxe várias roupas para usar, não usei nada, só usei meu casaco preto e a bota de neve, porque é muito frio É mesmo. Mas muito. eu acho que quem mora aí acostuma um pouco, né? Eu ainda vou te falar que eu não acostumei, não, nem as meninas aqui. A gente ainda sofre muito com frio, mas as pessoas que são daqui, eles não sentem esse frio que a gente sente. Muitas vezes eu tô de blusa, de touca, e as pessoas passam perto de mim de short, sem blusa, sabe? É muito diferente, assim, acho que isso está relacionado ao nosso DNA. Agora, uma coisa boa, que eu acho que vale, na verdade, duas, que eu acho que vale muito a pena falar para as pessoas, primeiro, a educação aqui. Como a Júlia vai na escola aqui, a gente não paga a escola pública, é uma escola fantástica, é incrível a quantidade de matérias que ela estuda, a estrutura da escola. Então, para quem tem filhos e pretende mudar para Nova Zelândia, saiba que o ensino aqui e as escolas que as crianças vão frequentar são de uma qualidade de alto nível. Assim. E a outra coisa, que é algo que a gente valoriza muito de estar aqui, e que a gente tem até um medo quando a gente pensa nisso, quando a gente fala até mesmo de visitar o Brasil, é relacionado à segurança. Porque quando eu cheguei aqui, eu comecei a morar numa casa que não tem muro em volta da casa, que as janelas são todas abertas, você passa em frente às casas, você vê dentro da casa da pessoa. Aqui não onde eu estou, eu olho para a janela e eu vejo a rua. Quando eu cheguei aqui, era muito estranho me acostumar com isso, porque no Brasil as casas têm muro em volta, tem cerca elétrica. Então, essa parte da segurança aqui é uma coisa que deixa a gente muito feliz e muito tranquilo também, sabendo que é seguro, que não é perigoso, que você pode sair despreocupado, que você pode, que a sua casa não tem muro, mas que ninguém vai invadir a sua casa. É uma das coisas que a gente mais valoriza aqui na Nova Zelândia, é a segurança. Ainda mais no interior, né? Oakland até tem um pouco mais de crime, mas É, é mais assim, quando a gente deixa tudo fechado, tranca o carro, não deixa o computador à mostra dentro do carro, é muito difícil alguém uhum, passar e quebrar o vidro. Mas é. agora tem gente que também deixa tudo à mostra, aqui em Oakland, pelo menos, é um pouco mais complicado. Mas no interior, com certeza, é uma vibe bem diferente, é muito mais tranquilo. Muitas vezes eu vou no supermercado e os carros que estão no estacionamento estão com o vidro aberto, com a porta aberta, sabe? É muito diferente, assim, e isso deixa a gente muito tranquilo e muito feliz de estar vivendo num lugar assim. Sim, mas então tá, Adriano, obrigado por aceitar fazer o vídeo e contar a sua história. Eu acho que muita gente vai gostar e vai ficar muito feliz, que dá um pouco de ânimo também para a gente ver que tem como dar certo, né, ir para outro país. E é isso, espero que você tenha gostado. Deixe um comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo. Bye!